suplementação é uma lei, mas a suplementação é portaria. Como é uma portaria, pode ser rompida a qualquer momento. E eles estão sendo coagidos nas unidades porque a suplementação pode ser rompida a qualquer momento. Por isso que a grande adesão do pessoal de 20 horas não aconteceu. Aconteceu apenas para aquelas pessoas que não suplementaram, só apenas aderiram ou não aderiram. Então, essa é a contextualização atual dos 20 horas. E eu estou aqui com o documento, né, com a pauta atual, onde está incluído o pleito do pessoal de 20 horas. E eu gostaria que quem tivesse na unidade gente de 20 horas levasse a pauta para a gente fazer uma divulgação mais maciça. E essa divulgação vai mais rápido através de vocês. Porque eu e a Selma, que estamos aqui representando 20 horas, é pouca gente, pouca voz para a gente fazer Fortaleza inteira por 20 horas. Porque na realidade, 20 horas hoje, são 89 enfermeiros. Mas desses 89 enfermeiros, a grande maioria implementou. E a grande maioria está atuando dentro da unidade de saúde, fazendo o papel do PSF. Na realidade, com medo de perder a suplementação. E essa suplementação é real. Eles perderem a qualquer momento. Porque essa portaria diz no seu teor que o gestor pode romper o prazo de 3 meses com antecedência a qualquer momento, se não tiver interesse. Como a pessoa que está suplementando. Então, isso é uma coisa real. Esse medo deles, essa insegurança deles, não é uma coisa provocada porque eles querem furar a greve, não. Isso é real. Portaria não tem força de lei. Como não tem força de lei, pode ser rompida a qualquer momento, gente. Quando fizer 5 anos, mas não fica não. Quando fizer igual a campanha de vacina, quando fizer 4 anos, 11 meses, 29 dias, ele derruba a portaria. Pessoal, olha só. O importante aqui, a gente aqui na unidade, Guarani e Monte Alverne, é dizer o quê? Queremos conclamar os companheiros e companheiras, dentistas, do PSS, onde 20 horas, enfermeiros do PSS, onde 20 horas. Nós estamos num momento decisivo. Isso é muito importante colocar aqui. Pessoal, a grande maioria, né, dos trabalhadores decidiram que desde a semana passada não haveria mais atendimento às unidades de saúde. Os trabalhadores tiveram uma decisão política de paralisar integralmente, de interromper as ações e serviços de saúde cuja responsabilidade recai sobre os odontólogos e enfermeiros. Para quê, pessoal? Nós estamos num momento decisivo, volto a frisar. Que momento é esse? Momento que os trabalhadores, por não terem sido recebidos pelo governo, foram à rua, foram procurar o prefeito, procuraram o apoio, intermediação dos vereadores e lá não encontraram uma solução para os seus problemas. Os vereadores, mais uma vez, quiseram seguir a lógica do prefeito de enrolar os trabalhadores. Uma pequena comissão, pessoal, dos trabalhadores foi atrás do prefeito e conseguiu pressioná-lo ao ponto de quinta-feira o prefeito se reunir com as categorias. O prefeito, quinta-feira, vai haver uma reunião com as categorias e é importante nós pressionarmos politicamente o governo com, primeiro, interrompendo completamente o serviço, viu, Solange? Interrompendo o serviço. Segundo, comparecendo em peso ao Paço Municipal. É um comparecimento dos companheiros e das companheiras que vão dar o governo Roberto Cláudio perceber que nós não estamos brigando. Nosso movimento exige e contesta, inclusive, a lógica governamental. Qual é a lógica? É a lógica de que o investimento público na saúde, conforme promessa de campanha, necessariamente, pessoal, tem que passar pelo investimento das pessoas, pelo investimento do trabalhador. E o prefeito vai ser tensionado para destinar, em vez de destinar os 280 milhões de reais para cumprir acordos com o empresariado,
financiadores de campanha para cumprir a pauta dos trabalhadores. É perfeitamente possível, num pequeno estudo que fizemos, pessoal, a incorporação de 100% da GINS no modelo atual representa apenas um impacto financeiro de aproximadamente de 350 a 400 mil reais. Com dados que o governo não libera. Isso não representa nada para... Isso não... Corolla preto aqui do lado. Não tem nada a ver com a greve, não. Vem cá. Qual é o que é que nós colocamos? Isso é um impacto financeiro mínimo para a prefeitura. Isso é um impacto financeiro irrisório. E dentre outras coisas, pessoal, é importante que compreendamos que a capacidade da prefeitura investir no servidor está muito além dessa margem financeira, viu, Moleques? A prefeitura de Fortaleza tem um comprometimento só de 44% com o pessoal. E pela lei de responsabilidade fiscal, cujo limite prudencial é 54% a 56%, há uma margem de 10% a 12% para comprometimento. Então, pessoal, isso não vai cair no colo da gente. Nós temos que conquistar. E esse espaço foi dado, foi conquistado por prefeito. Então, quinta-feira, estaremos lá e queremos chamar todos os companheiros e companheiras, inclusive queremos sensibilizar o pessoal dessa unidade de saúde, que venha somar, venha agregar. Corolla não é do vidro. Gente, o Corolla preto, o cabra tá muito bravo. Tem a placa do carro. Não, Corolla preto. Corolla Quem tiver, estamos pelejando, né? Então, pessoal, é importante considerar isso. Queria finalizar aqui a fala, pedindo a compreensão aqui dos dentistas e enfermeiros da unidade, que respeitem o movimento, venham aderir ao movimento, que nós precisamos contar com a